Olá, pessoal. Henrique Barbosa, presidente do Ibrademp aqui. Estou no Rio de Janeiro hoje, na belíssima sede do BMA Advogados, ao lado da minha querida Mariana Martins Costa, para a gente cortar a fita do prometido projeto da série de entrevistas sobre os 50 anos da Lei das SA, um projeto que a gente desenhou com uma baita expectativa, guardamos personalidades muito especiais e não podíamos ser mais felizes em começar hoje com o grande, né, meu querido amigo e mestre de todos nós, Chico Musnick, né, professor Francisco Musnick e o grande Chico Musnick do Front e um dos grandes construtores da Lei das SA, e tenho certeza que nós vamos ter um papo aqui agradabilíssimo e que vai trazer não só muita bagagem, mas principalmente muita história, né, que o Chico é um dos grandes atores e personagens protagonistas desses 50 anos da Lei das SA. E aí, Mari, obrigado por estar aqui, né, por ter me ajudado a botar esse projeto de pé. Acho que vai ser uma delícia esse papo aqui hoje com o Chico. Com certeza. Bom, primeiro, Chico, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e por nos dar essa oportunidade de abrir os trabalhos com você, que é, sem nenhum exagero, o nosso grande advogado aqui que testou essa lei do início ao fim. Então, eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta um pouco pessoal e da sua relação com a lei. Você começou sua carreira junto quase que com o momento de nascimento da Lei 6404. Como é que foi isso, né? Essa construção e essa atuação inicial? Foi a lei que te encontrou ou foi você que encontrou a lei? Conta um pouquinho pra gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o Ibrademp. Eu quero agradecer a você pessoalmente, Henrique, também, e a você, Mariana. Eu me sinto muito lisonjeado de ser a primeira entrevista da sua série. E, de fato, eu acho que eu sou um ator e sou um motor da lei em muitas circunstâncias, mas, assim, quem fez a lei mesmo foram dois gênios, o José Luiz Bulhões Pedreira e o Alfredo Lamy Filho, histórias extraordinárias, pessoas. Os dois foram meus professores. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de estar aqui celebrando os 50 anos da lei, mas celebrando também a memória deles, que são advogados e juristas insuperáveis, os maiores do Brasil de longe, né? Então, a lei me encontrou. Estava na faculdade, né? Tinha 20 anos, e essa discussão toda, em 1975, o que fez a lei realmente me encontrar foram as entrevistas que o Bulhões e o Lamy deram no Jornal do Brasil, explicando a lei, o que a lei trazia de novidade, o conceito de acionista controlador, a questão do dividendo. São novidades extraordinárias que a lei trouxe. O próprio bônus de subscrição, que já havia sido imaginado pelo próprio Bulhões Pedreira quando ele redigiu a 4728, que as pessoas não sabem, mas também foi ele o autor dessa lei sobre o mercado de capitais. Então, assim, ele já tinha várias concepções da lei quando foi feita a Lei 6.404. Então, assim, a lei me encontrou e eu aproveitei aquele momento que eu estava em pé de igualdade com todo mundo. Todo mundo estava começando a advogar numa nova lei, inclusive eu, que dessa turma toda era certamente o mais jovem. Mas eu aproveitei esse momento, eu consegui enxergar que aquilo fazia bem para a minha carreira. E eu nunca descuidei disso, embora o meu sonho original era ser um advogado tributário. E eu fui, durante muitos anos, um advogado fiscal, trabalhei com defesas fiscais, com autos de infração. Então, assim, a lei das SA, o direito societário, sempre foi, assim, um caminho paralelo à minha vontade original, e hoje eu acho que era a vontade escondida por detrás do direito tributário. Bacana, Chico. E você, dentro dessa trajetória, teve o privilégio de conhecer os professores Lamy e Bulhões mais do que pelo Jornal do Brasil, né? Você pôde conviver com eles, né? E o que você poderia dizer dos dois, né? Dessas personalidades que, principalmente para essa nova geração, né? E entrevistar o Chico é bacana por conta disso. Obviamente, vocês não conseguem ver aqui, mas tem toda uma plateia aqui que fez questão de se juntar a nós para ouvir essas
ótimas prosas aqui com o Chico. O que você poderia contar pra gente dos dois, Chico? Do professor Lamy, do professor Bulhões e, eventualmente, de tantas outras personalidades que certamente você conheceu no meio do caminho, né? Olha, eu trabalhava no escritório Gouveia Vieira. O Jorge Hilário Gouveia Vieira tinha sido meu professor. Antigamente não se chamava direito societário, chamava comercial, 1, 2, 3, 4, títulos de crédito, falência e concordatas. Hoje é recuperação. E a PUC tinha um mestrado de Direito em Desenvolvimento que também dava aula de Direito Societário. E eu ficava sempre ali no pilotis. O pilotis da PUC é quase Rodeo Drive, né, onde você encontra todo mundo, vê todo mundo vai por ali, faz uma passagem de ida e volta, faz aquela ida e volta, aquele bate e volta. E o Nelson Eiserick, que tinha vindo do Rio Grande do Sul, estava estudando no mestrado, e eu fiquei amigo do Nelson. E o Lamy dava aula na pós-graduação. Então, eu matava, em São Paulo, cabulava as aulas do meu curso para assistir às aulas do Lamy. E eram aulas espetaculares. Sim, espero que vocês também, em algum momento, entrevistem o Nelson ou conversem com ele também. Mas, assim, são histórias espetaculares que o Lamy contava, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Eu acho que ele reunia, assim, a academia com a profissão dele. É uma coisa que eu sigo, assim, como conselho e faço isso até hoje. Essa ligação minha da academia com a minha profissão. Aliás, em direito societário, eu não consigo conceber ninguém que não seja um verdadeiro advogado militante para poder ser também um professor nessa área. Isso aqui é uma área onde a experiência, a vivência conta, e não só a discussão teórica. Os teóricos, né, eles não sabem como é que é o calor da refrega, quando a porrada come solta numa assembleia, eles não têm ideia. Então, acho que o professor é aquele cara que experimentou tudo isso. Então, foi assim que eu conheci o Lamy. Ele me deixou assistir às aulas, eu fazia perguntas, conversava com ele depois das aulas, perguntando bibliografia, e foi aí que ele me recomendou ler Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno, né, do Georges Ripert, que ele achava um livro fabuloso, né? Então, assim, de verdade, ele era uma pessoa, assim, além de conselheiro para te dar livros para você ler, né? E foi ele que me recomendou uma joia rara, que era um livro das ações preferenciais no direito brasileiro, do Ernesto Leme, um livro que foi, inclusive, diretor da Faculdade de Direito, né? Acho que ele foi reitor da USP. A USP ainda era... Foi logo quando ela virou estadual, deixou de ser federal, que eu acho que é 33 ou 34. Um livro sensacional, muito bacana. E o meu avô foi das pessoas que protagonizou a própria lei que criou as ações preferenciais no Brasil. Ele era ministro da Justiça nessa época e colega de Francisco Campos, que, se não me engano, era ministro do Interior. Então, assim, de verdade mesmo, o Lamy já era uma pessoa que viria a me dar muitos conselhos. Foi assim que eu conheci o Lamy. Eu conheci o Bulhões depois que eu voltei de Harvard. E tinha um amigo meu que foi trabalhar com Bulhões Pedreira. Eu ainda trabalhava no Gouveia Vieira quando eu voltei. E ele organizou um curso. Esse curso era um curso com, acho que, 10 alunos, que o Bulhões ia dar aulas de imposto de renda no escritório dele, que ficava ali na Rua do Carmo, pertinho daquela espécie de uma rodoviária de ônibus no centro da cidade que tem ali, Terminal Menezes Cortes, né? E eu fui aceito também. Tinha gente que não queria que eu participasse, mas o Bulhões Pedreira me convidou, esse amigo meu, foi super legal comigo, e eu fiz esse curso. E foi um curso sensacional. Durante 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente discutiu coisas de livros que ele nos deu. Ele dava o livro de imposto de renda, mas ele discutia questões societárias, inclusive, junto com o imposto de renda. Que tipo de operação é essa? Foi assim, ele era uma pessoa extremamente generosa. A gente aprendia a fichar
os assuntos estão dentro de pessoa jurídica, princípio da territorialidade, né? Não tinha tributação no exterior, porque o imposto só se aplicava no país. Eram outros tempos, importante noção de patrimônio, responsabilidade ilimitada, a grande invenção do mundo, que é a responsabilidade limitada. Infelizmente, nosso judiciário está se encarregando de destruir aos poucos, né, de uma maneira, na minha opinião, não correta, porque exagera nos incidentes de desconsideração de personalidade jurídica. Então, assim, esse curso me deu uma outra perspectiva profissional e, olhando para a lei, eu acho que eu aprendi 1000 anos em um. Eu acho que foi causado pela convivência com o professor José Luiz Bulhões Pedreira. Chico, esse foi o famoso curso de contabilidade de 77 do Bulhões Pedreira, que depois ensejou o livro de demonstrações financeiras? Não. Não, esse foi outro. Não. O livro, esse curso, o Bulhões Pedreira sempre foi um grande sistematizador. Tanto é que o livro dele de Imposto de Renda era um livro que você soltava as páginas e tinham atualizações. Ele ia trazendo com muita jurisprudência. Não, esse foi em 1980 e 81, tá certo? Eram 10 alunos, e isso foi o embrião do IED, Instituto de Estudos do Direito de Empresa, tá certo? E que meu irmão, inclusive, depois foi aluno dele também. Mas era originalmente esse curso que deu origem, e tinha nas aulas dele um advogado que é pouco conhecido, ele era uma pessoa muito assim, reclusa, que era absolutamente genial e adorava máquinas de fotografia Leica, que era o Assir Frederico Horta Barbosa Pinto da Luz. Um gênio. Ele era engenheiro e era advogado. E eu sentava, por acaso, no primeiro dia, eu sentei do lado dele. E ele faz essa pergunta, ele ensinava várias coisas e era muito divertido, porque às vezes ele também batia a bola com o Bulhões Pedreira, levantava questões, né? Era um sujeito extremamente estudioso, mas era sensacional esse curso, cara. Como eu aprendi, depois eu descobri que o Bulhões Pedreira era advogado do meu sogro, do que viria a ser meu sogro. Então, quando eu entreguei o convite de casamento para ele, eu me casei em 82, né? Eu dei para ele o convite e ele olhou assim, poxa, você vai ser genro? Ele falou que era cliente e tal. Então, bem legal. Sensacional, Chico. E aí, né, Mário, a gente vê e falando, né, pensando nos outros nossos projetos de Brademp hoje de jovens advogados, a gente vê que os tributaristas ainda têm salvação, né? Chico Wozniak queria ser tributarista, o professor Bulhões foi um grande tributarista, todos ainda podem terminar a vida no direito societário. Exato. Né? Então... E eu acho que é uma bela combinação, né? Porque assim, você une a contabilidade com a matemática financeira e a profissão. As pessoas que dizem para mim, eu já falei isso mais de uma vez, meu filho estudou direito porque detestava matemática. Eu não quero nem cumprimentar, não quero nem conhecer, porque essa pessoa é um imbecil. Então, assim, é fundamental a gente ter uma sólida formação de contabilidade e matemática financeira. Sim. E, Chico, você estava contando um pouco de alguns temas que foram muito inovadores da lei, que despertaram o seu interesse, brilharam o seu olho ainda nas cadeiras ali da faculdade, né, estudando. Quais foram os temas da época, né, de 76, que realmente estavam pegando fogo e que hoje talvez você tenha um olhar diferente? Como é que você avalia esses grandes temas aí de 76, como eles evoluíram para hoje? Eu não tenho olhar diferente, não, né? Eu acho que naquela época você tinha, os grandes temas eram, primeiro, a distribuição de um dividendo obrigatório. O que acontecia? A maioria das empresas não tinha obrigação de distribuir dividendos. O que elas faziam? Elas criavam partes beneficiárias, que era permitido na lei. Elas podiam ser, naquela época, ainda antes da lei, perpétuas. Então, o cara atribuía a parte para ele, como fundador ou prestador de serviço, e não pagava dividendo para o acionista. E o Bulhões tinha, como advogado dos minoritários da Atlântica Boa Vista, uma questão em que o Lamy era o advogado do controlador. Então, a Atlântica Boa Vista tinha partes beneficiárias, não pagava dividendo, tanto é que na lei das SA, uma das coisas que o Bulhões fez foi as companhias abertas, você tinha prazo,
Nas outras, você tinha que estabelecer que, se houvesse cláusula de resgate, que ela fosse computada dentro dos 10%. Eu nunca me esqueci, não posso dizer o nome, evidentemente, um advogado que perguntou ao doutor Bulhões, mas, doutor Bulhões, é um absurdo, 10% de parte beneficiária vai acabar com o lucro da companhia. O Bulhões olha para ele, mas 10% de alguma coisa é sempre menor do que aquela coisa. Portanto, nunca vai acabar com o lucro da companhia. Aí o cara ficou assustado assim, mudou de assunto. Mas uma pergunta acanhada de entender. Né? Legal, Chico. E ainda nesses temas, poxa, você mencionou a obra do professor Ernesto Leme, né? Esse é um tema que para mim é super caro, você sabe que eu adoro discutir, debater, eu sei que para você em especial, né? E que sempre sofreu, né? A figura das ações preferenciais, em boa parte talvez fruto da inexistência do dividendo obrigatório do passado e tudo, né? E, Chico, o que você pode falar, e aí pensando, a gente tentando trazer um pouquinho, né, de técnica e lições de novo para as jovens gerações, né, sobre a figura da preferencial como inovação da lei e como um belíssimo instrumento absolutamente flexível em prol de capitalização da companhia, fomento do mercado, alocação de interesses, né, fruto de tudo que você já fez a nível de operação e estudos ao longo do tempo? Olha, eu amo essa pergunta. Né? Essa é uma pergunta que eu posso ficar aqui 5 horas falando, inclusive da minha experiência. Bom, meu voo é amanhã. Não tem problema, eu também não tenho nenhum outro compromisso, só marquei esse. Então é o seguinte, o Bulhões Pereira, ele percebeu, junto com o Lamy, que o empresário brasileiro é descapitalizado, isso é fato. Nós temos menos capital que outros países, outras nações mais ricas do que nós. E do jeito que nós vamos, vai piorar ainda muito. Ele, quando aumenta o limite das pref para 2/3, ele dá ao empresário o direito de ser controlador com 17%. Lembrando, só um fato aqui para a gente... Não, mas é um absurdo, né? Quando foram criadas as ações preferenciais em 1932, não existia limite. Então você podia ter pref e ordem, mas não existia limite para pref. A exposição de motivos do Francisco Campos até fala que ele é contra o voto plural, não confunda com voto múltiplo, tá? Voto plural, porque aquilo acaba com a democracia de one share, one vote. Não existe essa democracia. Eu prefiro ser sócio do Warren Buffett, one share, one vote, que um outro empresário qualquer, desses aí que estão na boca do povo em função dos recentes acontecimentos. Com one share, one vote. Eu prefiro. E aí, só veio a existir um limite das ações preferenciais versus ordinárias com o Decreto-Lei 2627 de 1940, que criou 50-50. E para as instituições financeiras, mesmo tendo vindo a Lei 6.404, os 2/3 não se aplicavam aos bancos, porque eles tinham a limitação legal de uma lei especial, que era o de 50-50. Quando ele aumenta de 50 para 2/3, ele permite essa flexibilização. Então, o que aconteceu? Foram criadas operações com ações preferenciais, né? Sempre no limite de 2/3, sem direito de voto. Todo mundo botava no estatuto que não tinha direito de voto, né? Porque se não puser, ela tem, né? Só para lembrar disso. Eu mesmo tive um caso muito engraçado. Eu fui procurado uma vez por um senhor que tinha debêntures conversíveis, né, em ações, só que ele não tinha previsto qual era a classe. E a classe que ele tinha era uma classe que pagava um dividendo mínimo alto. Ele veio, longa conversa, eu li o estatuto dele e falei para ele, olha, o seu problema da conversão a gente resolve. Por quê? Pelo artigo 136, item inciso 2, a gente pode emitir ações preferenciais de classe menos favorecida, porque isso não dá direito de recesso. Portanto, o seu problema está resolvido. Nós vamos fazer ações preferenciais com prioridade no reembolso
em caso de liquidação, sem prêmio. Ora, você tem um outro problema. O seu estatuto esqueceu de colocar que as ações preferenciais não têm direito de voto. Portanto, se converter essa quantidade de ações preferenciais, vocês vão perder o controle. Então, você me trouxe um problema que eu resolvo, mas você não viu o outro problema, mas eu também vou resolver. Nós vamos convocar uma assembleia, vamos fazer a consolidação do estatuto. No meio da consolidação, a gente bota que as ações preferenciais não têm direito de voto. E assim foi feito, e assim passou. E eles ficaram muito gratos, foram meus clientes durante muitos anos. E vamos esperar que esteja tudo prescrito nesse caso até agora, se algum acionista lembrar disso. Eu não estou falando o nome da companhia. É o mais importante. Aí você te conta o milagre, mas não conta o santo, né? Então, assim, outra coisa que é genial, e as pessoas não usam, é você na companhia com ações sem valor nominal, você pode criar ações preferenciais com valor nominal. Agora, imagina o seguinte, eu fiz isso na Brasil Telecom, na companhia que controlava a Brasil Telecom, onde entrou os italianos, na Solpact. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha que botar pouco capital, porque o cara que ia botar o dinheiro, então ele aportou o dinheiro, que eu tinha ordem, que eu tinha um controle, ele aportou em pref com um valor nominal desse tamanho, mas que não valia nada, não tinha direito de voto. Então o dinheiro entrou, eu não violei a lei, e quando ele converteu as ações, que era uma empresa chamada Tech Hold, que era titular disso, quando eu converti essas ações deram um valor enorme em dinheiro, porque elas foram convertidas pelo seu valor nominal, que naquela época era muito grande, né? Então, muito importante esse mecanismo. Outro mecanismo muito bom e pouco usado é a limitação de voto. A limitação de voto o Estatuto da Bolsa tem, mas eu usei isso várias vezes. Usei na Mesbla, quando foi feita a reestruturação, mas usei antes, na briga da família da Lacta, aquela empresa de chocolate, que a gente botou uma limitação de voto para permitir que um gestor não fosse importunado. É outro grande mecanismo, a limitação do voto. Nos Estados Unidos, que tem uma lei completa e totalmente diferente da nossa, eles têm algumas facilidades de mecanismos parecidos com a gente, mas a nossa lei, em 76, já previa tudo isso. É que ninguém nunca estudou, né? Boles Pedreira dizia o seguinte, 95% dos problemas que você tem, você resolve com a leitura simples da lei. O resto você vai ter que estudar mais um pouco. Mas, fundamentalmente, é isso. Uma outra coisa que eu acho importante é que essa ideia de one share, one vote, novo mercado, eu sou a favor de novo mercado ter uma outra classificação para companhias que têm, por exemplo, voto plural. Eu gostaria de ver um empreendedor brasileiro não sair do Brasil para ir para Cayman, para ir para os Estados Unidos, ficar no Brasil e a gente flexibilizar um pouco o voto plural, que eu ajudei a fazer a lei junto com o Nelson e com o Rosman, tá certo? Para a gente ter uma lei flexível. Esses 7 anos iniciais, mesmo que depois você possa prorrogar por qualquer prazo, eles atrapalham a lei. Eu acho que a Bolsa, já falei isso várias vezes para a Flávia Mouta, eu acho que a Bolsa deveria ter um segmento de listagem de companhias que têm uma governança muito forte, mas que têm voto plural. E a gente deveria flexibilizar. Eu acho que várias empresas ficariam aqui no Brasil sem ter necessidade de recorrer aos mecanismos mais sofisticados, fazer uma empresa em Cayman, ela monta uma empresa em Delaware, então ela que abre o capital. Seria muito mais fácil a gente fazer isso, eu acho que você traria uma atratividade para o capital nacional. Eu acho que é importante. As bolsas ganhariam com isso. Está na hora de rever o voto plural na SA, mesmo que ele já esteja lá, está bem colocado, está na hora de rever algumas disposições do voto plural. E você me perguntou mais sobre ações preferenciais. Eu acho que elas têm uma outra função muito relevante. Eu acho que a ação preferencial ela reconhece que alguns acionistas não querem ter proeminência na companhia. Eles querem ser acionistas silentes, observadores,
críticos à distância e deixar o management mesmo para os acionistas ordinários, que são os caras que vão tocar a companhia. E outro tabu que a gente precisa acabar, companhia com controlador definido é boa. Tem muitos estudos, inclusive do Laporta, do Modigliani, que dizem que as companhias que têm controlador definido performam melhor do que companhias que não têm. E quando ela não tem controle definido, quem é o controlador de fato? É o management, são os administradores. Então, assim, sempre vai ter um controlador. Ou então é um grupinho de acionistas, um country clubzinho de acionistas, que mandam na companhia, um tem 7, outro tem 9, outro tem 10. No fundo, são eles que controlam a companhia. Pode até não ter um acordo de acionista, mas tem um controle que está ali para ser exercido, entendeu? Sensacional, Chico. E assim, acho que isso o Ibradem também não pode nunca, por mais que a perspectiva dessa série, desse papo, tenha esse tom mais histórico, informal e uma proposta diferente, a gente também não pode esquecer que no Ibradem a gente está aqui para discutir os temas sofisticados de direito empresarial. E aí é fabuloso ouvir personalidades da sua envergadura contarem histórias desses bastidores e falarem desse tipo de operação, porque isso quebra certos mitos que às vezes as pessoas têm medo de tocar no assunto no mercado, sob pena de pisar em território minado e ser apedrejado, né? Então, isso é fenomenal. O caso que você contou da sua parte aqui é um momento de doutrina histórica, né? Porque todo mundo, quando vai discutir hoje, vai falar de superpref, falando de Azul, Gol. Você tinha feito isso 10 anos atrás, né? Azul era vezes 75, o seu caso era 1073 vezes. Muito marketing e pouco direito. É isso. Então, muito marketing e pouco direito. E as coisas se perdem. Esse exemplo que você deu agora, né, da ação plural e do perfil de acionista, poxa, a gente teve o caso da Comgás, onde o preferencialista não quis migrar para o novo mercado, porque ia perder o dividendo majorado de 20% e eles iam ser só mais um com voto, mais um réis minoritário, né? Então, assim, é importante tocar nesses temas para que o mercado possa evoluir. Acho que... Tem uma história muito interessante, que é uma história que eu vivi com o Cantidiano. O Cantidiano era muito amigo meu. A mulher dele foi minha colega, era de longe a melhor aluna da classe, era a primeira aluna. E o Cantidiano e eu, a gente embarcou numa operação que era uma briga de uma sociedade 50-50 entre dois irmãos, que era aquela empresa do Rio Grande do Sul, Zivi, Hércules e Eberle, que fabricavam facas, talheres. Pois bem, a gente foi para lá, as ações preferenciais tinham o direito de voto suprimido no estatuto, mas tinham um dividendo mínimo. E não se pagava o dividendo, tinha previsão estatutária de ser 3 anos, não se pagava 3 anos. Então, o que a gente foi fazer lá? A gente somou as prefs que os nossos clientes tinham com as odds do cliente do Cantidiano e tomamos o controle da companhia. E o que o cara viu? O cara esconde. Essa história é uma história conhecida, eu acho até que vai sair um livro, todo mundo conhece a história da companhia, e o cara se escondeu, não deu os livros. A gente teve que fazer uma escritura pública de Assembleia Geral e eu e Cantidiano registramos isso na Junta Comercial. Então, assim, foi uma história extraordinária. E tomamos o controle da companhia, elegemos administradores, tudo, com o voto das preferenciais. Foi uma história extraordinária, muito interessante, que eu e o Léo vivemos e que eu me lembro com muito carinho, com muita alegria. Ele era um colega, gente fina para boa, muito bacana. Então, assim, são boas histórias que eu tenho. Tem dessa história societária, tem várias. Quando a Braskem foi feita, eu era o presidente da Assembleia, que unificava Nitro Carbono, Pronor, Triquem, várias companhias numa só para formar a Braskem. E, sendo o presidente da Assembleia, estava lá deliberando, de repente chega o Zé Roberto Opes, que é um ótimo colega, gente boa, representando o cliente dele, com uma liminar para o presidente da companhia. Eu era o presidente da Assembleia, eu não era o presidente da companhia. Então, eu não tinha nem poderes para receber isso. E aí, foi uma confusão danada, continuei a Assembleia, a companhia incorporou todas as outras, depois isso me rendeu um processo que eu ganhei, um processo até criminal, mas eu ganhei, e evidentemente, né, a Braskem continuou por muitos anos, mas é uma dessas histórias, né? Deveria ter talvez entrado com uma ação contra o presidente da Assembleia. Eu não era o presidente da companhia, eu vou agir dentro dos meus estritos
poderes que eu tinha para representar. Depois tem uma outra muito boa, numa assembleia da Ambev, logo que a Ambev foi constituída, e aí eu fui fazer essa assembleia, a pedido do pessoal da 3G, e cheguei lá, depois deliberei rapidamente, foi uma assembleia relâmpago, aí um acionista pediu a palavra, e o que o senhor deseja? Já terminamos a assembleia. Não, eu quero fazer uma consideração, eu sou contra o camarote número 1. Eu falei, mas isso é contra o camarote número 1? Pô, mas é uma tentativa publicitária. É igualzinho você fazer anúncio na televisão, você faz anúncio através do camarote, convida celebridades. Não, porque eu sou a favor da criação do camarote número 2 para os antigos funcionários aposentados da companhia. Aí eu falei, olha, eu não posso botar em deliberação porque a ata já acabou, a assembleia já acabou, mas eu posso levar a diretoria o seu pleito, senhor, por favor, me faça aqui um rabiscozinho que eu levo também, né? Uma outra operação extremamente interessante, isso foi com Bulhões, né? A gente embarcou num projeto, num cliente nosso, que tinha dividendos fixos, como uma percentagem do capital social. E, evidentemente, quando você tem um dividendo com base no capital social, qualquer aumento de capital, você aumenta o dividendo do cara. Uhum. Você está aumentando a base. Sim. Né? Como é que resolve isso? Aí, pensamos. Já sei. Vamos transformar o dividendo em percentagem do capital em moeda. Carimbar valor. A gente vê qual é a paridade da moeda correspondente ao dividendo hoje e transforma. E Bulhões Pedreira confirmou essa tese, nos deu um parecer espetacular e nós fizemos essa modificação, o que salvou para a economia milhares e milhares de reais. Foi muito importante para eles essa economia que eles fizeram também. Então, a lei tem esse dividendo em moeda, foi pouco usado no Brasil. Né? Ele foi, eu diria para você, as pessoas não leram a lei com a profundidade que ela deveria ter sido lida. O próprio artigo que trata de controlador, que foi uma das grandes discussões sobre a lei, acionista controlador, o que é, por que tem responsabilidade, por que não tem, qual é o alcance, se aquela norma tem caráter exemplificativo ou não, se aquelas hipóteses estão ali, podem ter outras. E houve essa discussão enorme. E eu acho que era importante você criar o conceito de acionista controlador, que eu acho que era uma grande novidade, junto com o dividendo obrigatório, para evitar a manobra que eu já dei conta a vocês, bônus de subscrição, para você permitir que um acionista possa fazer uma aposta no futuro da companhia. Ele compra um bônus hoje a um determinado preço de exercício. Se a companhia performar melhor, ele comprou e teve um lucro, vai ter um resultado positivo. Se ele comprou e a companhia não performou, virou pó. É que nem uma opção, né? Então, assim, de verdade, é um mecanismo muito interessante que já tinha, como eu já disse, na 4728. Então, assim, eu acho que esses casos são emblemáticos. Assim, eu vivi vários desses casos. Assim. Acho que, assim, eu não... teve um caso de um amigo meu que chegou 15 minutos atrasado numa assembleia 50-50. E eu já tinha deliberado. Já tinha acabado a assembleia. Já tinha acabado a assembleia. E ele ainda veio com uma conversa comigo, pô, Chico, 15 minutos de tolerância. Eu falei, deu ruim. Condomínio, deu ruim. Não é assembleia de condomínio, né? Não é assembleia... Deu ruim, não pode, entendeu? A assembleia de condomínio é que já faz a convocação em primeira convocação em cima. Meia hora tá não é meu caso. Né? Então, assim, eu tinha quórum, 25%, não tinha nenhuma matéria que precisasse de um quórum especial. Pois tem uma outra história muito interessante. Se você for olhar algumas matérias, eu tive essa matéria no judiciário, tá certo? E um pouco na CVM, e ela não foi para frente. Mas eu vou dizer qual é a matéria. Era uma incorporação, tá certo? E ela, quando você faz a incorporação, você pode aprovar a incorporação pelo quórum especial, mas alterar o estatuto em primeira convocação só por 2/3. Mas quem disse que eu não posso aprovar a cisão
e depois alterar o estatuto. Alterar depois. Então eu posso tomar uma deliberação que, na minha opinião, é autônoma e estanque, e os caras ficaram enlouquecidos, porque eles acharam que era tudo 2/3. E eu falei, não, eu vou picotar essa deliberação e vou fazer isso desse jeito. Então, de verdade, aprovei a cisão, levei a registro, aí foi uma briga, registra, não registra e tal, mas talvez essa decisão tenha servido para estimular que fosse feita um acordo. E o último caso que eu gostaria de contar, que também é um caso engraçado, é com o Cantidiano também. Cantidiano era advogado minoritário de uma companhia que tinha sede na Penha. Era uma companhia que era revendedora de veículos. E ele foi para essa assembleia e não levou procuração. E aí, queria entrar na assembleia, eu falei, Léo, não deu. Não vai poder entrar. Eu falei, mas eu protesto. Não, infelizmente. Ou você é acionista? Não. Então, se você não é acionista, você não tem procuração, você não pode entrar na assembleia. E deliberei tudo. Ele ficou uma semana sem falar comigo, mas depois deu tudo certo. Entendeu? Então, também são histórias que, às vezes, você encontra o seu amigo. Isso é um fórum pequeno, onde você está esbarrando sempre com seus amigos, uma hora do outro lado, outra. É claro que, em alguns momentos, você vai ter inimigos, sim, vai. Mas a maioria que sabe lidar é só seu adversário. Boa. E aí os adversários mantêm, vamos dizer, a ética do convívio legal. Agora, já encontrei aluno, já encontrei tudo que é tipo de gente, eu brinco com eles. Para mim, canela é pescoço. Então, se eu encontrar com vocês, não tem perdão. Mas acho que essa é a prova viva de que a Lei 6404 se faz espetáculo no caso, né? Na disputa. E assim, acho que o Chico poderia ficar aqui 2 dias ou mais nos contando todas as histórias e provando como foi a evolução aí da interpretação e da aplicação da 6404. Muita gente me diz, não, o Chico fez a assembleia, ele desligou o elevador para ninguém subir. Isso não é verdade. Por acaso o elevador deu pane mesmo. E depois a companhia que consertava o elevador confirmou e registrou. Então, depois disse que eu desrespeitei uma liminar e eu acabei a assembleia antes. E, por acaso, a companhia onde eu estava realizando a assembleia, ela filmou e gravou tudo. Então, quando eu saí do recinto, já tinha acabado a assembleia, tem o filme bem depois, mostrando que eles tinham conseguido uma liminar, mas bem depois. Então, a acusação era mentirosa. Então, assim, tem muita história, pobre de mim, né, que... Um simples advogado societário aqui. A lenda. Chico, e falando disso, e para a gente, infelizmente, ir caminhando para o final, você mencionou aqui o exemplo do amigo retardatário, você contou casos deliciosos do Cantidiano, do Nelson e tal. O que você pode contar para a gente, né, Mari, essa hora que o momento fofoca aqui do papo, né? O que você pode contar para a gente dessas grandes personalidades, que às vezes a formalidade da academia ou o dia a dia profissional ali, a gente não consegue ver ou saber ou perceber aí, né? Conta aí um bastidor do Nelson, né? Um do Paulo. Não, eu tenho uma história com o Nelson muito engraçada. Não era o Nelson que estava, mas o Nelson é advogado de carteira da Uzi Minas, né? E eu era advogado dos ítalo-argentinos. E eu fui para a Assembleia Geral e fui levando um escrevente para fazer uma ata notarial. Parênteses, eu não sei até que ponto essa prática de fazer atas notariais vale ou não vale. Porque se você tem um comprovante com a testemunha, isso aqui não pode reforçar e tudo, mas você tem como provar isso de outras formas. Mas é uma praxe que ficou assente. Eu cheguei lá, o Marcos, que trabalha com o Nelson, que é meu amigo, um cara ótimo, me proibiu de entrar com o escrevente. Eu fiquei contrariado, mas entrei sozinho. De repente, eu vejo um cara lá falando com o japonês. Quem é aquele cara ali? Porque eu conhecia todo mundo do japonês, que era o outro lado. Quem é aquele cara ali? Aquele é o tradutor. Pô, mas peraí, o tradutor não é acionista, não é advogado? Não. Eu também quero trazer meu escrevente, se vai ter o tradutor. E acabou que o Marcos autorizou a entrada do escrevente. Mas, assim, são casos engraçados, né? Fui jantar com o Nelson agora que a gente falou em Harvard. O Nelson é um colega espetacular, né? Um cara, um grande amigo, um cara muito bacana.
tomamos um vinho, eu, ele e Munhoz. Fizemos uma noite, se vissem a gente, prendiam, porque realmente foi uma noite extraordinária. Aqui nesse programa do Brasil Studies lá de Harvard, foi muito divertido. Nós 3 palestramos, foi ótimo, uma boa. Mas eu tenho uma história muito boa com o Lamy, né? O Lamy, ele tinha um escritório onde o BMA começou. No Almirante Barroso 52, o Lamy ficava no 28 e nós ficávamos no 32. A gente encontrava com ele toda hora no elevador e ficava filando consulta. Olha, pessoa e tal, não sei o quê. Até que um dia eu chamei ele para falar na Câmara Americana e tudo. E na hora que eu estou apresentando o professor Lamy, eu falei, professor Lamy, pai de 7 filhos, nenhum deles advogado e tal. Ele falou, Chico, pelo amor de Deus, não me arruma problema com a minha mulher. Eu só tenho 6 filhos. Esse é o problema. Eu falei, não, professor, desculpa, se você quiser eu vou lá, falo com ela. E a gente ia fazer... Reforma, consolidação do estatuto que resolve. Exatamente. Não, e a gente pedia pareceres para ele várias vezes, dizendo, professor, o que o senhor acha dessa tese? Uma tese desarrojada. Ele dizia, não, acho que dá. Vem até aqui conversar comigo. E a gente ia na casa dele, ele morava na Prudente de Moraes, e ficava ali na cobertura, e a gente sempre tomava um vinhozinho branco, que ele adorava. E era um papo maravilhoso, né? Eu não sei se vocês leram o livro do Zé Roberto, e eu e Totonho falamos sobre o Lamy. E o Totonho lembra uma história muito boa do Lamy, né? Quando o Lamy começou a ser professor, ele substituiu o professor Gudisteu Pires, que, aliás, tem um livro de direito societário, né? E aí o Gudisteu teria que dar aula no sábado, o Lamy dava. E as aulas do Lamy começaram a encher. E depois o Lamy virou o professor titular da PUC, né? Ele era uma sumidade. E, nesse tempo, a mãe dele tinha uma amiga, né? Perguntando como é que vai o Lamy e tudo. Ele agora está com Gudisteu. Aí a amiga pergunta, e é grave? Então, assim, são histórias espetaculares, deliciosas, assim. Essa sua iniciativa de fazer esse bate-papo, eu acho que é muito legal. É muito legal porque eu acho que essa juventude tem pouco conhecimento desses 2 grandes mestres, José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho. O Bulhões fez várias leis, inclusive do imposto de renda, né? E o Lamy tinha uma cabeça notável, uma cultura jurídica impagável. Os 2 eram absolutamente geniais. Geniais mesmo. Obrigado por me dar essa oportunidade. Chico. E aí, até para fechar com isso, assim, as gerações não tiveram essas personalidades, mas tem você, tem o Nelson, mas não se compara, tem o Paulo. Mas cada um personagem do seu tempo. Vocês são as grandes referências. E acho que até por isso, né, Mari? A gente pode fechar com uma pergunta. Uma pergunta para os próximos que não abdique 50 anos. Disso, né? Exatamente. Que você, aí não só o advogado, mas o professor Francisco Mosnick, né, diria, olhando para a lei, né, como é que a lei evoluiu, mas olhando para o futuro. Né? Talvez não dê para projetar 50, mas e os próximos 5, 10 anos, né? Eu ia pedir para as pessoas não mexerem na lei, naquilo que não precisa. E todo mundo no Brasil gosta de ser autor de alguma coisa. Então não mexam na lei, que quem fez refletiu muito sobre ela. E ela é uma lei completa. Eu acho que a única coisa que eu acho que eu mexeria na lei para os próximos 10 anos são a parte de prescrição da lei, das matérias que são objeto de prescrição. Acho que isso podia ser melhor tratado. Mas fora disso, a lei é extraordinária, ela contempla mecanismos moderníssimos de atuação, permite ao empresário muita flexibilidade, responsabiliza o acionista controlador, defende e protege a companhia, né? A companhia não é responsável por nada que é feito contra ela pela administração. Esse é um sistema muito claro, muito efetivo e que as pessoas estão querendo balançar. Dar um parecer pode ser uma coisa bacana, todo mundo fica tentado, né, a dar um parecer. Então, assim, eu acho que
antes de fazer isso, as pessoas precisam pensar muito, porque isso é um sistema que não merece, não deve ser derrubado por invencionices que vêm de outros sistemas jurídicos que aqui não coexistem. Sensacional, sensacional. Bom, Chico, acho que só resta agradecer ao seu tempo, compartilhar todas essas histórias e, assim, como a testemunha viva do começo até os dias de hoje da lei. É muito bom ouvir a sua visão e para o futuro também, para a gente aproveitar esses 50 anos como uma reflexão do que a gente quer para o nosso direito societário. E tenho certeza que não poderíamos ter começado melhor. A gente tinha certeza disso desde sempre e você foi escolhido propositalmente para isso. Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado mesmo, como eu disse. Muito, muito mesmo. Obrigado a você. Eu adorava os dois, cara. Assim, são figuras extraordinárias. Que sorte que eu tive. Que bacana. Obrigado, Chico, e obrigado ao BMA de novo por receber a gente, por ser um parceiro de tão longa data do Ibrademp. O BMA e a academia andam sempre de mão dada. Coisa boa, coisa boa. Muito obrigado a vocês. Obrigado, pô. Aplaudir, Chico. Obrigado.